Hoje estamos embarcando em uma incrível jornada pela ascensão, evolução e eventual dissolução de uma das maiores bandas da história, os Beatles. Nunca é demais lembrar o impacto fenomenal que os Beatles tiveram sobre a música, a cultura e o mundo em geral. Mas por trás de suas melodias harmoniosas e álbuns inovadores, houve momentos tumultuados e dinâmicas complexas que acabaram levando à sua separação. A história dos Beatles é uma história de criatividade brilhante, profunda influência e intenso conflito interno. Desde os primeiros dias de fama até a fase experimental e a eventual desintegração, o histórico pessoal e a visão artística de cada membro desempenharam um papel crucial na formação do legado deles. Que lutas internas eles enfrentaram e como isso afetou suas músicas e relacionamentos. Tudo é revelado neste vídeo. Vamos acompanhar. Em 1963, uma banda de Liverpool chamada The Beatles, composta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, fez sua grande entrada no cenário mundial. Isso marcou o início de uma era que mudaria para sempre o cenário da música e da cultura popular. A estreia dos Beatles não foi apenas uma introdução, mas uma explosão sensacional que cativou o público em todo o mundo. Seus primeiros discos, especialmente Please Please Me, não só alcançaram o topo das paradas, como também venderam milhões de cópias, mostrando seu sucesso sem precedentes e preparando o terreno para outras bandas icônicas, como os Rolling Stones e os Byrds. A jornada dos Beatles rumo ao estrelato mundial começou no início da década de 1960, quando começaram a ganhar popularidade em Liverpool e Hamburgo. Suas incansáveis apresentações em clubes aprimoraram suas habilidades e construíram sua reputação. O ponto de virada ocorreu quando assinaram um contrato com a gravadora Parlophone, da EMI, e conheceram o produtor George Martin, cuja experiência ajudou a refinar o som deles. Love Me Do, seu single de estreia lançado em 1962, deu-lhes um gostinho do sucesso, mas foi Please Please Me, em 1963, que realmente os lançou na estratosfera. A melodia cativante da música, os vocais harmoniosos e a performance enérgica repercutiram profundamente no público, levando-a ao topo das paradas e estabelecendo os Beatles como uma força a ser reconhecida no setor musical. O sucesso sem precedentes de Please Please Me foi seguido por uma série de sucessos que solidificaram o domínio dos Beatles. Músicas como From Me to You, She Loves You e I Want to Hold Your Hand tornaram-se hinos para uma geração. Cada lançamento consolidando ainda mais o status dos Beatles como líderes da invasão britânica. Sua música era caracterizada por uma energia contagiante, som inovador e uma capacidade única de se conectar com os jovens da época. Os Beatles não eram apenas músicos, eram ícones culturais que personificavam o espírito da década de 1960. Em 1964, os Beatles estavam vendendo grandes quantidades de discos, revolucionando o setor musical com sua abordagem inovadora. Seu álbum de estreia, também intitulado Please Please Me, foi gravado em uma única sessão de maratona e mostrou seu talento bruto e versatilidade. O álbum ficou no topo das paradas do Reino Unido por 30 semanas, um testemunho de seu amplo apelo. A capacidade dos Beatles de misturar rock and roll com sensibilidades pop criou um novo paradigma musical que agradou a um público amplo. O impacto dos Beatles foi além de sua música. Seu carisma, charme e personalidades distintas fizeram deles os queridinhos da mídia e rapidamente se tornaram nomes conhecidos. Suas aparições em programas de televisão, como o The Ed Sullivan Show, nos Estados Unidos, atraíram um público enorme e ampliaram ainda mais sua influência. A chegada dos Beatles aos Estados Unidos marcou um ponto de virada na carreira deles e na história da música popular. Sua primeira visita aos Estados Unidos em fevereiro de 1964 foi recebida com uma fanfarra sem precedentes, e sua apresentação no The Ed Sullivan Show foi assistida por cerca de 73 milhões de pessoas, tornando-se uma das transmissões mais assistidas da história da televisão. O sucesso dos Beatles não foi resultado apenas de seu talento musical, mas também de sua capacidade de inovar e ultrapassar limites. Eles fizeram experiências com diferentes estilos musicais e técnicas de gravação, evoluindo continuamente seu som. Sua disposição para assumir riscos e explorar novos territórios os diferenciava de seus contemporâneos. Esse espírito de inovação ficou evidente em álbuns como A Hard Day's Night e Beatles for Sale,
nos quais eles começaram a incorporar arranjos mais complexos e letras introspectivas. Sua influência sobre outros artistas foi profunda. Os Beatles abriram caminho para bandas como os Rolling Stones, os Byrds e os Who, que seguiram seus passos e ajudaram a moldar o cenário do rock. A invasão britânica, um fenômeno cultural liderado pelos Beatles, trouxe o rock e a música pop britânicos para a vanguarda do cenário musical americano e deixou uma marca indelével no setor musical global. Como os Beatles continuaram a dominar as paradas de sucesso, seu impacto na cultura popular cresceu. Eles se tornaram ícones de estilo, influenciando as tendências da moda com seus penteados distintos e roupas modernas. Suas interações sinceras e, muitas vezes, bem-humoradas com a mídia os tornaram queridos pelos fãs e figuras relacionáveis. Os Beatles eram mais do que apenas uma banda, eram um fenômeno cultural que transcendia a música e se tornou um símbolo do poder transformador da arte e da criatividade. Em 1964, os Beatles revolucionaram o setor musical, não apenas pelas vendas de discos, mas também por estabelecerem novos padrões de expressão artística e sucesso comercial. Seu som inovador, sua energia contagiante e sua presença carismática fizeram deles uma sensação mundial. A ascensão meteórica dos Beatles à fama em um período tão curto foi uma prova de seu extraordinário talento e da profunda conexão que estabeleceram com seu público. Seus primeiros anos lançaram as bases para uma carreira que continuaria a abrir novos caminhos e inspirar as futuras gerações de músicos e fãs. A história dos Beatles é uma história de busca incessante pela excelência, disposição para assumir riscos e um vínculo inquebrável com seus fãs. Sua jornada de Liverpool ao superestrelato global é um testemunho do poder da música de unir as pessoas, desafiar convenções e criar mudanças duradouras. Os Beatles não mudaram apenas o setor musical, eles mudaram o mundo, deixando um legado que continua a repercutir até hoje. Além da música, os Beatles se tornaram figuras de proa de uma cultura jovem em ascensão que estava redefinindo as normas sociais. Sua influência foi muito além de suas realizações musicais inovadoras. Eles encarnaram o espírito da contracultura e da revolução jovem dos anos 60, tornando-se símbolos de modernidade, mudança e liberação social. No início da década de 1960, as normas sociais eram rígidas e os valores tradicionais estavam profundamente arraigados. Entretanto, os Beatles entraram em cena com uma energia fresca e rebelde que repercutiu na geração mais jovem. Sua aparência, por si só, já era revolucionária. Os membros da banda usavam cabelos longos, o que era considerado não convencional e até escandaloso na época. Esse simples ato de deixar o cabelo crescer tornou-se uma declaração poderosa contra as expectativas conservadoras da sociedade. Jovens do mundo todo começaram a imitar o visual deles, sinalizando uma mudança cultural mais ampla em direção ao individualismo e à autoexpressão. A moda também foi significativamente influenciada pelos Beatles. Seu estilo distinto, caracterizado por ternos sob medida, botas Chelsea e, mais tarde, roupas mais ecléticas e coloridas, definiu novas tendências. As mulheres, inspiradas pelos ícones da moda, associados à banda, começaram a adotar mini-saias e estilos ousados e jovens. A evolução do senso de moda dos Beatles refletiu a rápida mudança do cenário social, pois eles passaram da imagem limpa de seus primeiros anos para o visual mais experimental e boêmio do final da década de 1960. O impacto dos Beatles na cultura não se limitou à moda. Eles desempenharam um papel fundamental no florescimento do movimento de contracultura, que se caracterizou pela rejeição dos valores tradicionais e pela adoção de novas normas sociais. Suas músicas e personas públicas incentivavam um senso de liberdade e exploração. Músicas como All You Need Is Love e álbuns como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band capturaram o zeitgeist da época, promovendo mensagens de paz, amor e união. Essas obras se tornaram hinos da contracultura, repercutindo profundamente entre os jovens que buscavam alternativas às normas sociais dominantes. Sua influência também se estendeu a outras áreas da cultura popular. Os Beatles foram pioneiros no gênero de videoclipes, criando filmes promocionais para suas músicas que eram inovadores e visualmente cativantes. Esses primeiros videoclipes lançaram as bases para o que se tornaria
um aspecto vital do setor musical nas décadas posteriores. Seus filmes como A Hard Day's Night e Help não foram apenas sucessos comerciais, mas também mostraram sua sagacidade e charme, cativando-os ainda mais para um público amplo e consolidando seu status como ícones culturais. Os Beatles também influenciaram a maneira como as pessoas percebiam e usavam a música como uma forma de expressão artística e comentário social. Eles introduziram temas complexos e técnicas de gravação inovadoras, ampliando os limites do que era possível na música popular. Sua disposição para experimentar diferentes sons e gêneros incentivou outros artistas a assumir riscos criativos semelhantes, levando a um período de notável inovação musical. Além disso, o envolvimento dos Beatles com questões contemporâneas os diferenciava de outras bandas de sua época. Eles se manifestaram sobre temas como direitos civis, paz e justiça social, usando sua plataforma para defender mudanças. John Lennon, em particular, ficou conhecido por suas opiniões políticas e ativismo francos, com um famoso apelo à paz e ao amor em uma época de grande agitação social. A visibilidade e a influência da banda deram peso às suas mensagens, tornando-os não apenas artistas, mas também figuras influentes nas esferas social e política. O impacto cultural dos Beatles também ficou evidente em sua capacidade de reunir diversos grupos de pessoas. Sua música transcendeu as fronteiras de raça, classe e nacionalidade, criando um senso de unidade global. Fãs de todas as classes sociais encontraram pontos em comum em sua apreciação dos Beatles, promovendo um senso de comunidade e identidade compartilhada entre os ouvintes. Como símbolos da revolução da juventude, os Beatles encapsularam o desejo de mudança e progresso que definiu a década de 1960. Eles inspiraram inúmeros jovens a desafiar o status quo e a buscar novas formas de pensar e viver. Seu legado é visto não apenas na música que se seguiu, mas também nos movimentos culturais e sociais em andamento que continuam a se inspirar em seu exemplo. Em resumo, os Beatles foram mais do que apenas uma banda. Eles foram revolucionários culturais que redefiniram as normas sociais e deixaram uma marca indelével na moda, nos movimentos sociais e na expressão artística. Sua influência na contracultura dos anos 60 e na Revolução dos Jovens foi profunda, e seu legado continua a inspirar e repercutir nas novas gerações, afirmando seu lugar como ícones duradouros da modernidade e da mudança. À medida que a década de 1960 avançava, os Beatles evoluíram de sensações pop para artistas de vanguarda, ultrapassando continuamente os limites da música popular. Essa transformação foi marcada por uma mudança em direção a sons mais experimentais, influências diversas e técnicas de gravação pioneiras. Álbuns como Rubber Soul e Revolver resumiram sua crescente sofisticação e criatividade, redefinindo o que era possível no reino da música popular e estabelecendo-os como verdadeiros inovadores. A jornada dos Beatles rumo à experimentação começou a sério com o lançamento de Rubber Soul em 1965. Esse álbum marcou um afastamento significativo de seus trabalhos anteriores, tanto musical quanto liricamente. As músicas do Rubber Soul apresentavam arranjos mais complexos e letras introspectivas, refletindo o desejo da banda de explorar novos temas e sons. Faixas como Norwegian Wood e This Bird Has Flown mostraram a disposição da banda em incorporar instrumentos não convencionais, como a cítara, tocada por George Harrison. Essa incorporação de elementos da música indiana foi um movimento ousado que ampliou a paleta sônica do rock. Rubber Soul também foi notável por sua sensação de coesão, com cada música contribuindo para a visão artística geral do álbum. Os Beatles começaram a ver o álbum como uma obra de arte completa, em vez de apenas uma coleção de singles. Essa abordagem preparou o terreno para os álbuns seguintes, nos quais eles fariam mais experiências com estrutura e forma. O uso inovador de harmonias, estruturas de músicas não convencionais e instrumentação diversificada em Rubber Soul lançou as bases para o próximo salto. Em 1966, os Beatles lançaram Revolver, um álbum que consolidou seu status de pioneiros da experimentação musical. Revolver foi uma mudança radical em relação a tudo o que havia sido feito antes dele, apresentando técnicas de gravação inovadoras e uma grande variedade de estilos musicais. O álbum foi aberto com Taxman, uma música de cunho político de George Harrison que destacou a disposição da banda em abordar questões contemporâneas. Outras faixas, como Eleanor Rigby,
mostraram sua capacidade de combinar música clássica com sensibilidades pop, usando um quarteto de cordas para criar um som assombrosamente belo. Uma das músicas mais inovadoras de Revolver foi Tomorrow Never Knows, que exemplificou a abordagem experimental dos Beatles. A faixa utilizou loops de fita, gravação reversa e efeitos psicodélicos para criar uma paisagem sonora totalmente nova e inovadora. A letra de John Lennon, inspirada no livro The Psychedelic Experience, de Timothy Leary, acrescentou uma camada de misticismo e profundidade à música. Essa faixa demonstrou a capacidade dos Beatles de fundir técnicas de vanguarda com o apelo do mainstream, ampliando os limites do que a música popular poderia ser. A gravação de Revolver também viu os Beatles transformarem o estúdio em um laboratório de composição. Trabalhando em estreita colaboração com o produtor George Martin e o engenheiro Geoff Emerick, eles fizeram experimentos com diferentes formas de capturar e manipular o som. Eles usaram o estúdio como um instrumento, empregando técnicas como o rastreamento duplo automático, ADT, manipulação de fita e gravação em alta velocidade para criar efeitos exclusivos. Esse período de inovação foi fundamental para estabelecer novos padrões de produção musical e influenciar inúmeros artistas que vieram depois. A disposição dos Beatles para experimentar não se limitou ao uso da tecnologia. Eles também se inspiraram em uma grande variedade de gêneros musicais. Eles incorporaram elementos de música clássica, música indiana, composição de vanguarda e pop tradicional em seu trabalho, criando uma tapeçaria musical rica e diversificada. Essa abordagem eclética permitiu que eles evoluíssem continuamente e se mantivessem à frente da curva, fazendo com que cada novo lançamento fosse uma revelação. Sua evolução continuou com o lançamento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band em 1967, um álbum que é frequentemente considerado um dos maiores da história da música popular. Sgt. Pepper foi um álbum conceitual que levou a ideia do estúdio como uma ferramenta de composição a novos patamares. A produção elaborada do álbum, o uso inovador da orquestração e as transições perfeitas entre as músicas criaram uma obra-prima psicodélica que capturou o espírito da década de 1960. Faixas como Lucy in the Sky with Diamonds e A Day in the Life exemplificaram seu espírito experimental, misturando letras surreais com paisagens sonoras inovadoras. A disposição dos Beatles para experimentar não se limitava ao uso da tecnologia. Eles também se inspiraram em uma grande variedade de gêneros musicais. Eles incorporaram elementos de música clássica, música indiana, composição de vanguarda e pop tradicional em seu trabalho, criando uma tapeçaria musical rica e diversificada. Essa abordagem eclética permitiu que eles evoluíssem continuamente e se mantivessem à frente da curva, fazendo com que cada novo lançamento fosse uma revelação. Sua evolução continuou com o lançamento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band em 1967, um álbum que é frequentemente considerado um dos maiores da história da música popular. Sgt. Pepper foi um álbum conceitual que levou a ideia do estúdio como uma ferramenta de composição a novos patamares. A produção elaborada do álbum, o uso inovador da orquestração e as transições perfeitas entre as músicas criaram uma obra-prima psicodélica que capturou o espírito da década de 1960. Faixas como Lucy in the Sky with Diamonds e A Day in the Life exemplificaram seu espírito experimental, misturando letras surreais com paisagens sonoras inovadoras. À medida que a fama dos Beatles crescia, cresciam também as tensões internas do grupo. As pressões das constantes turnês, gravações e escrutínio público começaram a afetar os membros da banda. A morte das constantes turnês, gravações e o escrutínio público começaram a afetar os membros da banda. A morte de seu empresário, Brian Epstein, em 1967, deixou um vazio que aumentou significativamente suas dificuldades. Epstein tinha sido mais do que apenas um empresário. Ele foi a força estabilizadora que ajudou a guiar os Beatles durante os tumultuados primeiros anos de sua carreira. Sem sua mão firme, a banda se viu à deriva, lutando para administrar as complexidades de seu próprio sucesso. A presença de Yoko Ono, parceira de John Lennon, no estúdio de gravação também contribuiu para o atrito dentro do grupo. Yoko Ono, parceira de John Lennon, no estúdio de gravação, também contribuiu para o atrito dentro do grupo. A presença constante de Yoko era diferente da dinâmica de trabalho anterior da banda,
em que os relacionamentos pessoais eram geralmente mantidos separados do ambiente profissional. O relacionamento de John e Yoko era intensamente próximo e a influência dela sobre ele era profunda. Essa mudança rompeu o equilíbrio estabelecido há muito tempo dentro dos Beatles, levando a ressentimentos e mal-entendidos entre os membros. Além do impacto de Yoko Ono, houve vários outros conflitos significativos que exacerbaram as tensões dentro da banda. Uma das principais fontes de atrito eram as diferentes visões artísticas de John Lennon e Paul McCartney. Como os principais compositores, Lennon e McCartney sempre tiveram uma interação dinâmica, equilibrando os pontos fortes de cada um. No entanto, com o avanço de suas carreiras, suas direções criativas começaram a divergir. Lennon gravitou em torno de trabalhos mais experimentais e de vanguarda, influenciado fortemente por Yoko Ono e pelo movimento da contracultura. McCartney, por outro lado, concentrava-se na criação de músicas pop melódicas e refinadas. Essa divergência muitas vezes levou a debates acalorados no estúdio sobre a direção de suas músicas. George Harrison também experimentou uma frustração crescente dentro da banda. Como compositor talentoso por si só, Harrison muitas vezes se sentia ofuscado pela prolífica parceria Lennon-McCartney. Apesar de contribuir com músicas icônicas como While My Guitar Gently Weeps e Something, Harrison teve dificuldades para incluir suas composições nos álbuns dos Beatles. Essa marginalização levou a um ressentimento significativo e a um desejo, e lutou para que suas composições fossem incluídas nos álbuns dos Beatles. Essa marginalização levou a um ressentimento significativo e a um desejo de maior reconhecimento criativo. Seu crescente interesse pela música e espiritualidade indianas o distanciou ainda mais do resto da banda, criando uma sensação de isolamento. Ringo Starr, embora geralmente mais tranquilo, não estava imune aos conflitos dentro do grupo. Durante a gravação do White Album, Ringo ficou tão frustrado com as constantes brigas e tensões que deixou a banda temporariamente. Sua saída, embora breve, destacou a discórdia generalizada e os desafios que os membros enfrentavam para manter a unidade. Outro ponto de discórdia importante foi o gerenciamento dos negócios da banda após a morte de Brian Epstein. A apresentação de Alan Klein como seu novo empresário foi uma questão particularmente controversa. John, George e Ringo apoiaram Klein, acreditando que ele poderia ajudar a sanar as finanças da banda. No entanto, Paul McCartney desconfiava profundamente de Klein e preferia que seu próprio sogro, Lee Eastman, cuidasse de seus negócios. Essa discordância em relação à administração criou uma profunda fissura, principalmente entre McCartney e os outros membros, complicando ainda mais seus relacionamentos já tensos. Apesar desses conflitos internos, os antecedentes individuais e as histórias pessoais de cada membro desempenharam um papel significativo na formação de sua dinâmica e contribuíram para a alquimia única que definiu os Beatles. John Lennon, o fundador da banda e seu membro mais velho, foi criado por seus tios em uma área bastante rica de Liverpool. A educação de John foi marcada por turbulências pessoais, incluindo a ausência de seus pais, o que o afetou profundamente. Essa instabilidade inicial alimentou sua natureza rebelde e seu impulso intenso. A visão artística e a perspicácia de John muitas vezes orientaram a direção criativa da banda. Sua capacidade de canalizar a dor pessoal e as observações sociais em letras poderosas repercutiu profundamente entre os fãs e acrescentou uma camada de profundidade à música dos Beatles. A parceria de Lennon com Yoko Ono influenciou ainda mais sua produção artística, levando-o a projetos mais experimentais e de vanguarda. Paul McCartney, por outro lado, veio de um bairro de classe trabalhadora. Seu pai era vendedor de algodão e pianista de jazz, o que expôs Paul à música desde muito jovem. O talento natural de McCartney e a ética de trabalho incansável fizeram dele uma força criativa dentro da banda. Ele estava sempre explorando novos sons e conceitos artísticos, conduzindo grande parte da evolução musical dos Beatles. A capacidade de Paul de criar músicas melódicas e acessíveis ajudou a equilibrar as contribuições mais ousadas de John, criando uma interação dinâmica que foi fundamental para o sucesso dos Beatles. Apesar de sua disposição sempre alegre, o perfeccionismo de Paul às vezes gerava tensões, principalmente quando ele assumiu um papel mais assertivo nos últimos anos da banda. George Harrison, assim como McCartney, também veio de um ambiente de classe trabalhadora.
Seu fascínio pela música indiana e pela espiritualidade influenciou profundamente o trabalho posterior da banda. O interesse de George pela filosofia e cultura orientais começou a se intensificar depois que ele conheceu o maestro de cítara, Ravi Shankar. Esse relacionamento não apenas transformou a abordagem de George em relação à música, mas também introduziu uma nova dimensão cultural no repertório dos Beatles. As composições de Harrison, como Within You, Without You e While My Guitar Gently Weeps, refletiam sua natureza introspectiva e sua busca por um significado mais profundo. No entanto, George muitas vezes se sentia ofuscado pela parceria dominante de composição entre Lennon e McCartney, o que gerava uma frustração crescente e um desejo de maior reconhecimento criativo. Ringo Starr, nascido Richard Starkey, trouxe uma energia e estabilidade únicas para os Beatles. Tendo crescido na difícil área das docas de Liverpool, Ringo enfrentou grandes desafios de saúde, inclusive internações prolongadas em hospitais devido a doenças graves. Essas dificuldades iniciais lhe deram uma resiliência e uma personalidade afável que o tornaram querido tanto por seus companheiros de banda quanto pelos fãs. O estilo de bateria de Ringo, caracterizado por seu ritmo constante e despretensioso, forneceu a base sólida sobre a qual os Beatles construíram seu som. Sua capacidade de manter o ritmo da banda firme e sua natureza descontraída ajudaram a diminuir as tensões durante as sessões de gravação. A combinação dessas diversas origens e personalidades criou uma mistura potente que alimentou a criatividade dos Beatles, mas também plantou as sementes de sua eventual discórdia. À medida que os membros da banda envelheciam e suas vidas pessoais se tornavam mais complexas, suas aspirações individuais começaram a divergir. A intensa camaradagem que caracterizou seus primeiros anos começou a se desgastar sob as pressões da fama e das diferenças pessoais. A incursão da banda em projetos mais experimentais e ambiciosos, embora artisticamente gratificante, também destacou o abismo crescente entre suas vidas pessoais e profissionais. A decisão dos Beatles de parar de fazer turnês em 1966 marcou um ponto de virada significativo. Livres dos rigores das apresentações ao vivo, eles se retiraram para o estúdio, onde tiveram a liberdade de experimentar e ultrapassar os limites de sua música. Álbuns como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e The White Album mostraram sua evolução criativa, mas também expuseram tensões subjacentes. O meticuloso processo de gravação, aliado às diferentes visões artísticas, gerou conflitos e uma sensação de isolamento entre os membros. O envolvimento cada vez maior de John com Yoko Ono e seu desejo de explorar formas de arte mais vanguardistas criaram um racha entre ele e o resto da banda. A influência de Yoko sobre John era inegável, e suas colaborações artísticas muitas vezes afastavam os outros membros. Paul, que se esforçava para manter a coesão da banda, estava em desacordo com a nova direção de John. George, ansioso para afirmar sua própria voz criativa, sentia-se sufocado pelo domínio de Lennon e McCartney. Ringo, embora geralmente mais distante da briga, cansou-se das constantes discussões e saiu durante a gravação do álbum branco, ainda que temporariamente. A tensão atingiu seu auge durante a gravação das sessões de Let It Be, que foram repletas de conflitos e desentendimentos. A ideia original por trás do projeto era retornar às suas raízes e capturar a energia bruta de suas primeiras apresentações. No entanto, as sessões rapidamente degeneraram em uma série de disputas acrimoniosas, refletindo a deterioração das relações dentro da banda. O documentário subsequente apresentou uma visão nítida e sem filtros da discórdia, que passou a definir suas interações. A ausência de Brian Epstein foi profundamente sentida durante esse período tumultuado. Sem sua perspicácia administrativa e capacidade de mediar disputas, a banda teve dificuldades para lidar com as complexidades de seus negócios e conflitos pessoais. A apresentação de Alan Klein como novo empresário só serviu para aprofundar as divisões, principalmente porque Paul McCartney não confiava em Klein e preferia que seu próprio sogro, Lee Eastman, cuidasse de seus negócios. Apesar desses conflitos internos, os Beatles continuaram a produzir músicas de extraordinária qualidade e inovação. Seu último álbum de estúdio, Abbey Road, gravado em 1969, foi um testemunho de sua genialidade duradoura e da capacidade de colaborar criativamente, mesmo em meio a turbulências pessoais. O medley icônico do álbum e faixas atemporais como Come Together e Something destacaram seus pontos fortes coletivos
e sugeriram o que poderia ter acontecido se eles tivessem conseguido resolver suas diferenças. Por fim, as pressões da fama, as ambições pessoais e a evolução das visões artísticas levaram à dissolução dos Beatles. Em abril de 1970, Paul McCartney anunciou publicamente sua saída da banda, marcando o fim de uma era. O rompimento foi um processo complexo e multifacetado, influenciado por uma infinidade de fatores, incluindo disputas financeiras, queixas pessoais e um desejo de liberdade artística individual. Os conflitos internos dos Beatles acabaram culminando em sua dissolução. Um processo marcado por uma série de tensões e desentendimentos crescentes. No final da década de 1960, as tensões dentro da banda se tornaram cada vez mais evidentes. A morte de seu empresário, Brian Epstein, em 1967, deixou um vácuo de liderança que exacerbou suas dificuldades. Epstein havia sido uma força estabilizadora crucial, e sem sua orientação, a banda teve dificuldades para lidar com as complexidades de sua imensa fama e sucesso. Apesar dessas tensões, eles conseguiram produzir músicas de extraordinária qualidade e inovação, mostrando sua genialidade duradoura, mesmo em meio à turbulência pessoal. O anúncio público de Paul McCartney, em abril de 1970, marcou o fim oficial dos Beatles. A declaração de McCartney, que veio na forma de um comunicado de imprensa para seu álbum solo, McCartney chocou os fãs e sinalizou o fim de uma era. Embora a separação estivesse sendo preparada há algum tempo, o anúncio formal trouxe uma sensação de finalidade a um período de criatividade e influência cultural notáveis. Após a dissolução, cada membro seguiu carreira solo com diferentes graus de sucesso. John Lennon continuou a explorar seus interesses artísticos e políticos, lançando álbuns aclamados pela crítica, como Imagine e Plastic Ono Band. Seu trabalho solo refletia suas lutas pessoais e opiniões em evolução sobre paz, amor e ativismo. No entanto, seu trágico assassinato em 1980 interrompeu sua carreira, deixando um profundo vazio no mundo da música. Paul McCartney obteve sucesso comercial significativo com sua banda Wings e como artista solo. Álbuns como Band on the Run e Ram mostraram seu talento melódico e sua versatilidade. A capacidade de McCartney de criar canções de sucesso garantiu sua contínua relevância no setor musical, embora a sombra dos Beatles sempre tenha pairado sobre sua carreira solo. George Harrison também obteve sucesso como artista solo, com seu álbum de referência All Things Must Pass, sendo aclamado como um dos maiores trabalhos solo de qualquer ex-Beatle. A profunda espiritualidade e a composição introspectiva de Harrison repercutiram entre o público, e seu envolvimento no concerto para Bangladesh estabeleceu um precedente para concertos beneficentes. Apesar de suas realizações, Harrison sempre se afastou dos holofotes, preferindo uma vida mais tranquila e privada. Ringo Starr, embora não tenha sido tão bem-sucedido comercialmente quanto seus companheiros de banda, conquistou um nicho para si mesmo com seu estilo de bateria característico e personalidade afável. Seus esforços solo, como os álbuns Ringo e Goodnight Vienna, produziram vários sucessos e o estabeleceram como uma figura querida na música popular. As contribuições de Ringo para a música e seu charme duradouro o mantiveram sob os olhos do público, cativando várias gerações de fãs. Apesar de seus sucessos individuais, nenhum dos membros conseguiu reproduzir o impacto coletivo que tiveram como os Beatles. A separação da banda sinalizou o fim de uma era caracterizada por inovação, criatividade e influência cultural sem precedentes. Os Beatles haviam redefinido as possibilidades da música popular, estabelecendo novos padrões de expressão artística e sucesso comercial. Seu legado, no entanto, permaneceu profundo. A música dos Beatles continuou a inspirar e influenciar artistas de vários gêneros e gerações. Suas técnicas de gravação inovadoras, estilos musicais diversos e letras profundas estabeleceram um padrão de referência para o que a música popular poderia alcançar. Músicas como Hey Jude, Let It Be, Yesterday e A Day in the Life se tornaram clássicos atemporais, repercutindo entre os ouvintes muito tempo depois da dissolução da banda. Os Beatles também deixaram uma marca indelével na cultura popular, na moda e nos movimentos sociais. Eles eram mais do que apenas uma banda. Eram ícones culturais que personificavam o espírito dos anos 60 e a revolução contracultural. Seu impacto foi além da música, influenciando as atitudes em relação à arte, à política e à sociedade.
Nas décadas seguintes à sua separação, o legado dos Beatles continuou a crescer. As reedições de seus álbuns, documentários e shows de tributo mantiveram sua música e história vivas. O lançamento em 1995 de The Beatles Anthology, uma série abrangente de documentários e álbuns, reacendeu o interesse em seu trabalho e apresentou sua música a uma nova geração de fãs. A influência dos Beatles continua mais forte do que nunca, um testemunho de sua contribuição inigualável para a música e a cultura. Sua jornada de Liverpool ao superestrelato global, suas inovações revolucionárias e sua música atemporal garantem que seu legado perdurará por muitas gerações. Os Beatles não eram apenas uma banda, eles foram um fenômeno que mudou o mundo, deixando um impacto duradouro que transcende o tempo e continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Depois que os Beatles se separaram em 1970, cada membro embarcou em carreira solo, enfrentando os desafios e as oportunidades da vida depois de fazer parte da banda mais famosa do mundo. Suas jornadas individuais refletem suas aspirações pessoais, lutas e influência duradoura na música e na cultura. Após a separação, John Lennon concentrou-se em sua carreira solo e no ativismo. Seu primeiro grande álbum solo, John Lennon Plastic Ono Band, de 1970, foi aclamado pela crítica por suas letras cruas e confessionais e pela produção minimalista. O álbum seguinte, Imagine, de 1971, incluiu a icônica faixa-título, que se tornou um hino à paz. Lennon e sua esposa, Yoko Ono, estavam muito envolvidos no ativismo político, defendendo a paz e a justiça social. Eles organizaram acampamentos pela paz e usaram sua celebridade para chamar a atenção para várias causas. Em 1975, Lennon deu um tempo na música para passar um tempo com seu filho Sean. Tragicamente, sua vida foi interrompida quando ele foi assassinado em 1980, deixando um legado duradouro de música e ativismo. Paul McCartney, determinado a continuar fazendo música, rapidamente formou a banda Wings com sua esposa, Linda McCartney. O Wings obteve sucesso comercial significativo durante a década de 1970, com sucessos como Band on the Run e Live and Let Die. A capacidade de McCartney de criar canções cativantes e acessíveis garantiu sua contínua relevância no setor musical. Além de seu trabalho com Wings, McCartney também lançou vários álbuns solo de sucesso. Ele continua sendo uma figura ativa e influente na música, colaborando com vários artistas e fazendo turnês constantes. Sua longevidade e versatilidade solidificaram seu status como uma lenda viva no mundo da música. Inicialmente, George Harrison obteve grande sucesso em sua carreira solo, principalmente com o lançamento de All Things Must Pass, de 1970, que incluía o single de sucesso My Sweet Lord. O álbum foi um triunfo comercial e de crítica, mostrando a capacidade de composição e a profundidade espiritual de Harrison. Harrison também organizou o concerto para Bangladesh em 1971, um dos primeiros grandes concertos beneficentes que arrecadou fundos e conscientização para os refugiados. Apesar de seu sucesso, Harrison frequentemente se afastava dos olhos do público, preferindo uma vida mais tranquila, voltada para a espiritualidade e a jardinagem. Ele continuou a lançar músicas esporadicamente até sua morte em 2001 por câncer de pulmão, deixando um legado de inovação musical e humanitarismo. Ringo Starr, conhecido por sua personalidade afável e bateria constante, também embarcou em uma carreira solo. Ele lançou vários álbuns ao longo da década de 1970 e fez sucesso com músicas como Photograph e It Don't Come Easy. O trabalho solo de Starr, embora não fosse tão dominante comercialmente quanto o de seus companheiros de banda, foi bem recebido e mostrou seu charme e estilo musical únicos. Além de sua carreira solo, Starr tornou-se uma figura querida no setor de entretenimento, participando de filmes e programas de televisão. Ele formou a All Star Band em 1989, com uma formação de músicos famosos em constante mudança, e fez muitas turnês, encantando os fãs com apresentações de seu trabalho solo e dos clássicos dos Beatles. Apesar da dissolução dos Beatles, seu impacto coletivo na música e na cultura só cresceu. A música da banda continua a ser redescoberta por novas gerações, e suas abordagens inovadoras de composição e gravação continuam influentes. A história dos Beatles não é apenas uma história de talento musical extraordinário, mas também de crescimento individual, resiliência
e busca de realização artística e pessoal. Nos últimos anos, Paul McCartney e Ringo Starr, os dois membros sobreviventes, reuniram-se ocasionalmente para apresentações especiais, para a alegria dos fãs. Sua amizade duradoura e seu respeito mútuo refletem o profundo vínculo que uniu os 4 membros dos Beatles. À medida que continuam suas respectivas jornadas, suas contribuições para a música e a cultura permanecem tão vitais e impactantes como sempre, garantindo que o legado dos Beatles continue a inspirar e repercutir nos próximos anos. Os Beatles não apenas redefiniram a música, mas também deixaram uma marca indelével na cultura e na sociedade. Sua jornada de Liverpool ao superestrelato global, suas contribuições inovadoras para a música e seu papel na revolução cultural da década de 1960 tornam sua história inigualável. Mesmo como artistas individuais, seu legado como The Beatles continua a inspirar e influenciar gerações, ressaltando seu impacto inigualável no mundo. Como você acha que as jornadas individuais e a influência duradoura de cada besouro continuam a impactar a música e a cultura do mundo atual? Escreva seus comentários abaixo e vamos manter a conversa em andamento. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder as histórias que inspiram e divertem. Obrigado por assistir. Nos vemos em breve em nosso próximo vídeo. Adeus.